Gente, perdendo dinheiro na sua empresa e você nem sabe. Sou a Eliana Yolanda, presta atenção, Mauro, e vou te explicar 7 coisas aí, vai, tem que ser tudo no número ímpar, senão não dá certo no seu cérebro. Vamos lá. Mas eu vou falar 9, porque eu gravei 9 aqui. Então vamos lá. Eu peguei algumas coisas, gente, pra vocês situarem aí, ó. 90% das pequenas empresas que eu faço consultoria não olham as taxas dos seus bancos. Você já parou para olhar a taxa do seu banco? O que está incluso naquela taxa mensal que você paga? Você já sentou com o seu gerente e viu se não existe outras alternativas para que você tenha um serviço bancário sem essas taxas? Você já pensou em ir para um banco digital onde você não tenha que pagar todas essas taxas? Você já viu alternativas para isso? Banco é um dos itens que a gente vê que precisa mudar, precisa olhar com muito carinho nisso, tá? Olha, outra coisa que você pode estar perdendo dinheiro, e se você é da área do comércio, varejista, observe isso. Você fecha lá a sua maquininha, a operadora lá, né? Sei lá, VisaNet, Credit Card, não sei qual que você vai usar, também não entendo qual é a sua operadora. Mas você tem um volume muito grande, você pode negociar com a sua operadora uma taxa menor. E aí, gente, quando você faz isso, você tem que monitorar e acompanhar se essas taxas efetivamente estão sendo praticadas. Por que eu estou falando isso? A gente fez uma consultoria numa empresa onde havia uma taxa de 5%, né? Porque essa empresa vendia em 10 vezes. E ela havia me dito que tinha negociado a taxa pelo volume de venda para 2,9%. Bom, qual foi a nossa surpresa quando eu fui fazer o trabalho, que eu pedi para puxar Excel das vendas, né, no cartão de crédito, e as taxas continuavam a 5%. E ela já havia negociado isso há pelo menos uns 4 meses. Vocês sabem quanto que tinha de dinheiro na operadora? 70 mil reais. Rapaz! É, Mauro, 70 mil reais. Então, lição de casa, pega o seu contrato com a sua operadora e olhe e concilie isso aí todo mês, para ver se está sendo praticado aquilo que você combinou. Uma outra coisa, gente, é não analisar os contratos com seus fornecedores. Então, por exemplo, você tem um restaurante, você tem como é que chama? Um serviço que é constante, você fechou um contrato com esse fornecedor. E você fechou com um preço X. Você analisa aquilo que está no seu contrato com aquilo que você está recebendo? Hello! Essa semana nós, num cliente que a gente está implantando a contabilidade, não é cliente de consultoria, e a gente pediu para fazer uns levantamentos, né, dando uma dica para eles, dos custos fixos, daqueles pagamentos fixos. Eu não estou nem separando em custo ainda, e tem lá o gás. Vocês sabem quanto que eles vão receber de gás aí que eles pagaram a mais? De janeiro até agora, 10 mil reais. Eu não vou levar os créditos depois, mas tudo bem, tá? Mas olha aí. Ele estava olhando o que foi contratado e o que ele está pagando. Gente, vocês têm que analisar tudo, item a item, linha a linha. Uma outra coisa é você não conciliar os seus pagamentos realizados com aquilo que você orçou. Ora, se eu fiz um orçamento, ou se eu tenho um planejamento de contas a pagar para o meu mês, como que eu vou ficar pagando continha que não está programada? Vocês já trabalharam para empresa grande? Vocês já viram como funciona numa empresa grande? Tem o dia certinho para o fornecedor receber. Não adianta o fornecedor querer ir lá e receber na segunda-feira, não. Aqui a gente só faz pagamento na sexta-feira e a gente tem que receber o seu boleto 15 dias antes, não vai receber o seu serviço. E por que o pequeno empresário trabalha que nem a casa de mãe Joana? Alguém me explica? Precisa criar regra para isso. Porque senão você perde o controle do seu dinheiro.
Quantas vezes a gente está visitando um cliente e aí chega o funcionário, o colaborador, com um papelzinho, tem que pagar esse boleto. Aí o cliente para de conversar com você, entra no banco, abre o banco, digita tudo aqueles tokens, tudo aqueles números para pagar uma conta que não estava programada. Então é muito importante você começar a cuidar disso. Isso vale inclusive para a nossa vida pessoal. Gente, outra coisa que a gente vê é a pessoa não analisar o estoque antes de comprar. Quantas vezes a gente vê as pessoas comprando aquilo que não precisa, as pessoas colocando aquilo, por exemplo, na sua casa mesmo, né? Vamos falar da nossa casa aqui, depois a gente fala pro negócio. Quantas vezes você vai no mercado e compra uma coisa que já tem lá no seu armário? Você tem uma organização, você tem um controle daquilo que você tem antes de você sair comprando? Isso é na nossa casa. Agora, você imagina, gente, numa empresa. Então, às vezes, a pessoa está comprando porque tem que comprar. Vou contar um caso para vocês. A gente tinha um cliente que ele tinha lá o gerente, uma empresa grande até. E aí, a gente fazia contabilidade, o que eu observei? Pô, tá tendo muito crédito de ICMS, muito crédito. Quando uma empresa trabalha com o ICMS e ela tem muito crédito, ou seja, ela não vai pagar o ICMS, significa que ela está comprando muito. Quando a empresa está comprando muito, está com esse crédito, significa que ou ela vai ter uma grande venda no futuro, ou ela está aumentando o estoque e muitas vezes esse estoque não é necessário. Eu fui até a empresa e falei, olha, precisa analisar suas compras, porque elas estão muito altas, você está tendo muito crédito de ICMS. Você está estocando o produto? Não estou estocando. Estou comprando na média de todos os meses. Eu falei assim, então, mas as suas vendas estão constantes e as suas compras estão aumentando. Bom, enfim, o que a gente descobriu nessa brincadeira, né? Primeiro, que o sistema tinha um disparo automático de estoque mínimo. Então, quando apontava no estoque, ninguém ia olhar e comprava aquelas peças caríssimas. Segundo, a gente estava perdendo, se é que vocês me entendem, algumas peças que elas não estavam no estoque. E terceiro, havia um acordo de cavalheiros entre o nosso comprador e os nossos fornecedores, se é que me entendem. Então, política de compras tem que ser uma coisa muito bem feita e tem que ser uma coisa muito bem avaliada. Não adianta, às vezes, o cliente fala assim, mas eu não quero pagar o ICMS, eu não quero pagar o ICMS. Eu também não quero que você pague o ICMS, mas você precisa analisar se o que você está fazendo, você não está sendo roubado. Se você não está fazendo uma coisa que você não precisaria fazer naquele momento. Então, gente, por favor, você tem que analisar sempre o seu estoque, se é que você trabalha com estoque. Uma outra coisa que a gente vê muito e a gente fala assim, cara, não é possível, é quando você não sabe calcular o seu preço de venda. E isso vale para serviços, isso vale para comércio, isso vale para qualquer pessoa que vai vender. Até para minhas nail designers, que são as meninas dos meus olhos aí. Gente, você tem que saber o seu preço de venda. Como que eu vou saber o meu preço de venda? Você tem que sentar e fazer a sua liçãozinha de casa. Hashtag senta a bunda na cadeira. É isso que você tem que fazer. Ora, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vou fazer a unha da minha cliente. Vou fazer a composição deste produto. Quanto custa o esmalte e quantas mãos eu consigo pintar com aquele esmalte? Eu uso uma lixa de unha para cada cliente? Quanto custa essa lixa de unha? Quanto de acetona eu uso, ou de algum outro produto eu uso para fazer a unha dessa cliente? E eu vou fazendo a composição disso, né? Então eu gasto, sei lá, R$5 de esmalte, eu gasto, enfim, cheguei nesse preço aqui, tá? Minha cliente vai pagar no cartão de crédito, no cartão de débito? Qual que é a taxa do meu cartão? Tem que estar embutido aí. Quantas horas eu demoro para fazer essa unha? E quanto que é o meu prolabore? Já que, né, eu estou falando aqui no caso de uma eusária, que é só ela mesmo que faz. Quanto custa a hora dela? E vou computando isso até chegar no meu preço de venda. Muitas vezes o cliente faz o preço de venda e não considera o imposto que ele vai pagar.
E aí a gente vê esse endividamento monstruoso que a gente vê na pequena empresa. Por quê? Porque quando ele faz o preço de venda, ele não calcula o valor do seu imposto. Isso tem que estar lá, gente. Ele está embutido no seu preço de venda. Quando você começa a fazer esse exercício e quando você começa a olhar esse tipo de coisa, você pode identificar aí o quê? Se você tem produção, onde é meu gargalo de produção? Onde que eu estou gastando dinheiro aqui que talvez não seja necessário? É uma coisa para se olhar. Ora, esses esmaltes ou esse produto, ou esse insumo que eu estou usando, eu consigo negociar preços melhores com os meus fornecedores? Preciso olhar. Vocês estão vendo como é um exercício? E aí é bacana que quando você começa a fazer isso, você começa a identificar em várias áreas da sua empresa onde estão os seus problemas na composição do seu preço. É um exercício que ninguém gosta de fazer. Vou contar um negócio para vocês aqui, vai abrindo um parênteses. Custos é a matéria mais desgastada de contabilidade. Pensa na matéria chata. Pensa na matéria que ninguém chega num consenso. Olha, é difícil isso daí, é difícil. Então a gente faz o quê? Olha, já que é difícil, já que é chato, vamos achar um método mais simples para fazer isso. E aí você desenvolve o seu método. Mas você tem que olhar detalhe. Quando a gente fala de fazer preço, a gente está falando de dinheiro. Gente, para que você tem uma empresa? Me responde, Mauro. Para que você tem essa empresa? Para ter dinheiro, lucro. E se você não calcula seu preço certo, você não vai ter. Então, por favor, olhe isso. Outra coisa, não controlar o seu estoque. Vocês viram que eu falo de estoque direto, gente? Estoque é meu trauma, vocês não estão entendendo. Porque eu já vi cada coisa que dá até medo. Estoque de perecível, estragado. Eu já vi estoque de carne estragando. Eu já vi estoque de tecido que ninguém usa mais. Porque o vendedor era meu amigo e eu tinha que ajudar ele a bater a meta. Então eu comprei esse tecido verde horroroso e agora ele tá encalhado aqui. Eu já vi, gente, de um tudo. Por quê? Porque eu compro sem critério e eu não olho o meu estoque. Para que eu tenho um estoque grande? Isso também, gente, é um reflexo engraçado que a gente vai olhando a história e vai olhando a história da economia. Eu tô aqui perto de crianças, todos são crianças aqui, uns bebês. Não viveram uma época inflacionária como nós vivemos nos anos 80, uma bênção, né? Então, como é que funcionava antigamente? Você ia no mercado no dia 1º, o arroz custava R$10. No outro dia, esse mesmo arroz estava custando 12. Quando você ia dali a um mês, ele já estava custando quase 20. Então, o que os nossos pais faziam? A tal da compra do mês. Ia lá no mercado, vocês lembram disso? Os mais jovens não vão lembrar. Então, o pai ia, comprava tudo do mês, já pegava o negócio porque você estava comprando e os caras vinham com a maquininha remarcando. E aí, colocava isso lá em casa e ficava. Muitos empresários, né, foram criados com essa visão e trazem isso para dentro do seu negócio. Se eu não estou vivendo uma época de grande inflação, onde eu não preciso ter esse produto, ou de escassez, né? Para que eu tenho que ter um estoque gigantesco? Por favor, gente, de novo eu vou falar para vocês, olhem o seu estoque. Uma outra coisa que a gente vê, que o pessoal não faz e que você vai perder dinheiro, é não ter uma análise dos seus resultados. Ai, mas eu sou Elzária, eu não tenho ninguém, eu vou ter que fazer isso. Vai! Deixa eu explicar um negócio interessante para vocês aqui. Eu estou fazendo um MBA em ESG. E ESG tem lá a sigla, né? ESG. E aí o S é de sustentabilidade. Aí quando você fala de sustentabilidade, as pessoas estão pensando do que é da natureza, né? Aí vamos conservar as árvores. Não, gente, sustentabilidade inclusive do seu negócio. Ninguém abre uma empresa para fechar ela daqui a 5 anos, 6 anos. A gente abre uma empresa para que ela seja um legado. A gente quer que a nossa empresa sobreviva. Mesmo quando você começa sozinho, como muita gente começou, né? É você sozinho ali. Então você não está se aventurando de ter uma empresa só porque você acha que é legal ser o seu próprio chefe. Então você tem que pensar
lá na frente. Quando a gente fala de você ter um relatório gerencial, é você sentar com você mesma e confrontar você mesma com você. Então, você vai pôr o seu chapéuzinho de financeiro e vai conversar com você, empreendedor, e vai falar assim, olha, você esse mês não bateu a sua meta de venda. Você este mês não conseguiu ter dinheiro para pagar os nossos custos. O que você vai fazer para que isso tenha uma reversão? Se eu estou falando isso de uma empresa sozinho, imagina uma empresa, né, um pequeno negócio, que tenha empregados ou que tenha alguém que faça esse trabalho. Ou que tenha sócios. Quando você fala do G, do SG, você está falando de governança. Quando a gente fala de governança, a gente está falando daquela palavra que lembra um mordomo. Você vai tratar com mordomia aquilo que você tem. Então, você tem que sentar todo mês e olhar e discutir com o seu sócio, com o seu, com o seu financeiro, com o seu contador, quais são os resultados que a sua empresa está tendo naquele mês, no segundo mês, no terceiro trimestre, no semestre, no quadrimestre, no ano. Compara o que você tinha com o que você tem, para você saber se você está crescendo ou não. Então, você precisa de verdade fazer esse relatório financeiro. Quando eu falo relatório financeiro, gente, não é olhar o extrato final do banco, tá? Ai, tem dinheiro. Não, isso não é relatório financeiro. Olhar os resultados da sua empresa é você planejar com aquilo que aconteceu o que você vai fazer no futuro. Muitas vezes... A plateia tá fazendo bagunça aqui. Tá reguado, hein? Muitas vezes as pessoas acham, mas por que eu vou fazer isso? Tá sobrando dinheiro aqui, tá, mas você tem conta para pagar amanhã. Por favor, né? Vamos olhar nossos relatórios financeiros aí. E a última dica aqui, gente. Não conversar com o seu contador, né? Cadê o seu contador? Você tem que conversar com ele, gente. Tem que pedir para ele, me ajuda aqui, por favor, a ver esses números, me ajuda a entender o que está acontecendo com o meu negócio, me ajuda aqui a analisar os meus resultados. Muitas vezes as pessoas não olham para o contador como um parceiro. Eu não consigo entender porque a maior parte dos meus clientes são meus chegados do coração. E isso que vocês estão vendo aqui na frente da câmera, gente, é o que eu sou, tá? Como consultora, como contadora. Então, a gente cria um relacionamento de amizade, muitas vezes, para um pouco, respira, vamos olhar seus números, respira, vamos analisar o que está acontecendo. Você tá vendo que você está fazendo errado aqui? É aqui que tá o seu erro. Aqui você acertou. Então, é uma conversa que você tem que ter com uma pessoa que está até de fora do seu negócio, mas que é parte interessada em te ajudar a crescer. Então, esse profissional hoje para você é o seu contador. Vou fazer o pitch de venda agora, hein? Ai, gente. Se você tá querendo um contador bacana, bonito, charmoso, né, Matheus? Top de linha, tá com o fone no ouvido, não tá nem ouvindo. Por isso que eu gosto do Pedro. Dá uma ligada pra gente, comenta, né? Dá um like, dá como é que chama? Passa para outras pessoas esse vídeo. Mas de qualquer forma, gente, conversa com seu contador. Ele tem que ser o seu parceiro, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo.